tarde. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que milícias são suspeitas pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. O crime completa hoje 33 dias. O roubo de carros bate recorde no estado do Rio e chega a uma média de 7 por hora. Os Estados Unidos preparam um pacote de sanções econômicas contra a Rússia. O anúncio ocorre 3 dias depois do ataque de mísseis americanos contra a Síria, apoiada por Vladimir Putin. É grave o estado de saúde do banhista atacado por um tubarão em Pernambuco. Os temporais voltam a provocar estragos no Nordeste e no Sudeste. O jornal hoje está começando. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que uma das principais linhas de investigação dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes aponta para a participação de milícias. Veja na reportagem de Flávia Januzzi. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que os investigadores apuraram todas as possibilidades de motivação para o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E afirmou que uma das linhas de investigação está praticamente concluída. A declaração foi durante uma entrevista hoje de manhã à Rádio CBN. Eles partem de um grande conjunto de possibilidades e vão afunilando isso pouco a pouco. Então, eles hoje estão praticamente com 1, 2 pistas praticamente fechadas, eu diria que talvez hoje apenas uma, e que eles têm caminhado bastante adiante. Essa mais provável hipótese, é até aqui onde eu posso ir, não posso passar disso, remete a esse crime muito provavelmente à atuação de milícias no Rio de Janeiro. O ministro lembrou que a vereadora do PSOL, Marielle Franco, fazia a ponte com o atual chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, e o deputado Marcelo Freixo do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio. Em 2008, a vereadora trabalhou ativamente na CPI das milícias como assessora de Marcelo Freixo. A comissão indiciou 225 pessoas. O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completa hoje 33 dias sem que nenhum suspeito tenha sido identificado. Às 14h, o chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, vai se reunir no gabinete dele, aqui na chefia de Polícia Civil, com a família da vereadora Marielle Franco. Os parentes do motorista Anderson Gomes também foram convidados. A expectativa das famílias é de que o delegado fale sobre o avanço das investigações. Quem tiver qualquer informação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pode ajudar ligando para o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21 e o número é 2253-1177. Ou passar uma informação pelo WhatsApp. O DDD também é 21 e o número é 98849-6099. O sigilo é garantido e para proteger a identidade de quem colaborar. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 102 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos dos dois. O número de roubo de carros no estado do Rio bateu recorde em março. Foram mais de 7 por hora. A reportagem é de Renata Capucci. A ação aconteceu numa das principais ruas do Meier, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, 4 homens estavam roubando motoristas que abasteciam neste posto de combustível. Entre as vítimas havia um PM que reagiu atirando. No confronto, um bandido morreu, os outros conseguiram fugir e o policial ficou ferido sem gravidade. Neste outro ataque, também na Zona Norte, 4 criminosos armados renderam um motorista que estava parado com um pisca-alerta ligado e levaram o carro. A realidade da insegurança se traduz num triste recorde. Março teve o maior índice de roubo de carros desde que o Instituto de Segurança Pública do Rio começou a coletar e a divulgar dados em 2003. No mês passado, 5.358 veículos foram roubados no estado, uma média de 178 por dia, 7 por hora. Só no primeiro trimestre deste ano foram 15.436 casos, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Ontem, a intervenção federal na segurança pública do Rio completou 2 meses.
Esta mulher foi assaltada com arma na cabeça na semana passada na Avenida Brasil. Os bandidos levaram o carro, a bolsa com todos os pertences dela e a paz. Você fica sem paz, sem dormir, né? Você fica toda hora aquela imagem na minha cabeça, aquela imagem deles vindo pra cima de mim, me tirando do carro, você não apaga na hora, né? Você fica um tempo com aquilo na tua cabeça, você toda hora fica lembrando daquela situação. A Secretaria de Segurança não quis comentar o aumento de roubo de carros. Militantes favoráveis a Lula invadiram hoje de manhã o triplex em Guarujá, atribuído ao ex-presidente. A invasão foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pelo Movimento Povo Sem Medo. Eles permaneceram no triplex por 3 horas e saíram depois de negociar com a PM. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. Segundo a PM, os militantes quebraram o portão do estacionamento, pularam as grades para entrar no prédio e danificaram a porta de entrada do triplex. O caso foi encaminhado agora para a Polícia Federal em Santos. O ex-presidente Lula foi preso há 10 dias, condenado em segunda instância por ter recebido o triplex da construtora OAS como pagamento de propina. Ele nega. A Presidência da República encaminhou à Polícia Federal os e-mails de Rodrigo Rocha Loures, o ex-assessor de Michel Temer, que foi flagrado no ano passado, a gente lembra, recebendo uma mala com R$500 mil. Então a gente vai falar sobre isso com a repórter Andréa Sadi. Andréa, boa tarde para você. Conta pra gente o que a Polícia Federal espera encontrar nesses e-mails, hein? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal quer mais provas, quer detalhes de como Rodrigo Rocha Loures atuava enquanto estava no governo como o principal interlocutor do Palácio do Planalto junto a empresas do setor de portos. Este inquérito dos portos é aquele que investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto em 2017 para beneficiar empresas do setor de portos em troca de propina. Então, a Polícia Federal faz essa investigação e pediu recentemente, no mês passado, exatamente para o Palácio do Planalto, os e-mails de Rodrigo Rocha Loures. Agora, no comecinho de abril, dia 2 de abril, a Presidência da República, então, encaminhou estes e-mails referentes ao período de 2013 a 2017 de Loures. Ele ficou conhecido como homem da mala da JBS, é ex-deputado, mas foi assessor da Presidência da República e antes foi assessor do presidente Michel Temer, quando Temer estava na vice-presidência. Sandra. Ok, Andréa, muito obrigada pelas suas informações. É grave o estado de saúde do banhista atacado ontem por um tubarão em Pernambuco. Veja na reportagem de Bruno Fontes. O ataque foi na Praia de Piedade, que tem a maior incidência de casos em Pernambuco. Dos 64 ataques em 26 anos, 11 aconteceram aqui. Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, teve os braços e as pernas mordidas pelo animal. O ataque aconteceu muito próximo à faixa de areia. Pelos relatos, foi um animal de grande porte. E a primeira lesão aconteceu no membro inferior direito, que gerou uma fratura exposta. A praia tem placas que mostram o risco de ataque de tubarões. Diego perdeu muito sangue e precisou ser transportado de helicóptero para o hospital. A cirurgia demorou 4 horas. Ele teve uma amputação traumática no membro inferior direito, ao nível do joelho. Está estável, mas é um paciente ainda muito grave em virtude das lesões apresentadas pelo trauma. O presidente do CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, disse que médicos e professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco vão analisar o ferimento provocado pelo animal para saber se é possível identificar qual a espécie de tubarão que fez o ataque. Ainda segundo o CEMIT, alguns fatores favoreceram o ataque do tubarão. Estava chovendo, a água do mar estava escura, era fim de tarde e o banhista não respeitou a placa de sinalização. Nós sabemos que o nosso litoral tem espécies potencialmente agressivas, mas ainda não é, com as informações que nós temos, né? Então a gente não consegue definir ainda qual foi a espécie do animal. Em Vitória, segundo a Defesa Civil, nas últimas 12 horas, choveu tudo que era para chover no mês inteiro. Os transtornos também atingiram a região metropolitana, como mostra o repórter Mário Bonella. O dia amanheceu, mas não clareou.
As nuvens de chuva cobriram boa parte da região metropolitana de Vitória. Com avenidas alagadas em Vitória, Cariacica e Vila Velha, o trânsito deu um nó. Só nesta rua em Vitória, 3 carros pararam, com água invadindo o motor. O carro morreu na hora ali e não tive como ligar outra vez. Esperando o seguro agora chegar, porque eu liguei pro seguro para ver se ele vem. Esse aqui é o estacionamento de uma empresa em Vitória que fica numa parte mais elevada. Mesmo assim, veja só dentro do estacionamento quanta água nos carros. Pior ainda a situação aqui do lado de fora. Essa aqui é a rua. Olha o carro aqui, onde chega a água, outro carro ali parado, o motorista meio sem saber o que fazer, se sai ou se continua dentro do veículo. E dá uma olhada para o outro lado. Olha a extensão da rua, a rua toda tomada pela água e ali o pessoal tentando resgatar mais um veículo parado na água da chuva. A rua está toda debaixo d'água. Alagamentos também nas rodovias federais. Esse é um trecho da BR-101. Pouco mais de 1 hora de chuva e já tinha gente de caiaque nas ruas. Você sai de casa, só os privilegiados, só quem tem um caiaque. Pior ainda para os moradores deste bairro, na cidade de Cariacica. Hoje cedo, a água já tinha invadido muitas casas. Nos morros, a água descia com força e deixou muitos moradores assustados. Olha a quantidade de água que está descendo. Nunca vi uma coisa dessa. Esse carro aqui também, que acabou de descer a ladeira, junto com a água. Um temporal inundou parte de São Luís, capital maranhense, hoje cedo. 9 municípios continuam em estado de emergência por causa das chuvas e 2.000 pessoas já foram atingidas, segundo a Defesa Civil. Veja na reportagem de Alex Barbosa. Foram 2 horas de chuva forte e logo as principais avenidas de São Luís foram inundadas. O trânsito ficou parado na Jerônimo de Albuquerque, uma das principais vias da cidade. Esse trecho virou uma cachoeira. A litorânea, na beira da praia, parecia um rio. A água invadiu a garagem deste prédio. Em outro condomínio, o muro foi derrubado. Correria nessa empresa que precisou liberar os funcionários e tirar os veículos da garagem às pressas. Começou a chover e, de repente, alagou. Foi muito rápido, questão de 10 a 15 minutos. A água também invadiu lojas. Nesta escola, os alunos filmaram a água entrando nos corredores. Com medo, muitos motoristas desistiram de seguir viagem. Todas as ruas alagadas e impossível de trafegar. Bombeiros tiveram de ajudar motoristas que se arriscaram e ficaram ilhados. Nesse ponto aqui onde eu estou, uma área comercial e bastante movimentada de São Luís, a água chegou a atingir 1 metro de altura. O motorista deste carro aqui, tentou passar e não conseguiu. Teve de abandonar o veículo. A imagem feita com o celular mostra o carro boiando. Em todo o estado, a chuva vem causando estragos e deixando desabrigados. Mais de 2.000 famílias foram atingidas no Maranhão desde março. A região central do estado tem a pior situação. Nas cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, bairros inteiros estão debaixo d'água. A Defesa Civil montou tendas e barracas em ginásios e escolas que estão lotados de desabrigados. Bom, Isabela Camargo já está aqui para comentar e dar todas as informações sobre o tempo. A chuva continua lá no Nordeste, as imagens são impressionantes, né? São, né, Sandra? Continua assim, boa tarde para você, boa tarde a todos. A chuva continua principalmente nas cidades que já estão sendo afetadas há semanas. Vou te mostrar os detalhes aqui no mapa. Azul é chuva, azul mais escuro, chuva volumosa, lilás, então, grandes volumes que podem provocar mais problemas. Centro-sul do Ceará, norte do Piauí, Maranhão. Aproveito esse mapa também para te mostrar que aqui na Bahia chove menos, na região norte mais chuva e no centro-oeste mais chuva. A gente viu o que aconteceu no Maranhão, no Espírito Santo, e agora eu quero te mostrar o Ceará, que também choveu forte em pelo menos 20 cidades nas últimas 24 horas. Os telespectadores filmaram a enxurrada nas ruas e água invadindo as casas em Fortaleza. No sul do Amapá, o rio Jari transbordou já, a gente está vendo aí. Mais de 300 famílias já foram atingidas em 7 bairros de Laranjal do Jari. Vindo aqui para o sudeste, em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo, o rio Juquiá transbordou e os bombeiros já foram chamados para resgatar os moradores que estão ilhados. Para encerrar, quero te dizer que no litoral paulista, a chuvarada desse domingo provocou deslizamentos de terra na rodovia Anchieta, nos quilômetros 45 e 47, e a Mogi Bertioga, que já estava completamente bloqueada no quilômetro 89 desde quarta passada, quando essa rocha de 300 toneladas caiu na pista, a chuva de ontem provocou mais deslizamentos de terra. É a 5ª vez esse ano que tem queda de barreira nesse mesmo
trecho e não há previsão de liberação da pista. Tudo isso que nós estamos falando e mostrando foi provocado pela umidade que chega do mar. Está aqui, olha, nessas setinhas azuis. Então, esta umidade contribui para alimentar as nuvens de chuva. Tudo isso provocado pela circulação dessa área de alta pressão, que também deixa o mar agitado, tá? A Marinha emitiu alerta de ressaca entre o Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. Alerta que vale para hoje e amanhã. Agora falta te mostrar onde tem tempo firme, não é? Veja só, aqui no Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, porque a faixa leste continua com o céu bem nublado nessa tarde. No norte aí nós temos pancadas de chuva. Região norte, Acre com tempo firme. E aqui parte do nordeste e também norte de Minas, Sandra, com tempo firme. Mas esse mapa verde significa bastante umidade, né? Esfriou muito, né? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Sim. Até quando a gente vai ter que se preocupar com roupa assim mais quentinha? Mais quentinhas. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, até amanhã. Depois as temperaturas já começam a aumentar gradativamente, tá? Vou te mostrar aqui no telão a máxima, então, para São Paulo hoje só de 26. Aliás, perdão, no Rio, 26, a mesma de Vitória, 20 em São Paulo, 19 em Curitiba, aí nós temos 30 em Manaus, em Belém e também em Fortaleza, ou seja, a chuva não diminui as temperaturas. E aí, para encerrar, pensando na semana, a gente vê que a chuva vai continuar, gente, o que é normal, né, no outono, no Ceará, norte do Piauí, Maranhão, região norte, grandes volumes, Centro-Oeste também, e nada de chuva para o Rio Grande do Sul, Sandra. Ok, Isa, muito obrigada. Até amanhã. Até. A Caixa Econômica Federal reduziu os juros que cobra nos financiamentos da casa própria. A taxa mínima passou de 10,25% ao ano para 9% para os imóveis de até R$ 950 mil em São Paulo, Rio, Minas e no Distrito Federal. E para os imóveis que custam até R$ 800 mil nas outras cidades. A Caixa também vai passar a financiar até 70% dos imóveis usados. Antes, o limite era 50%. A Caixa é o banco que mais financia imóveis no Brasil. No anúncio sobre as novas taxas de juros, o banco admite que elas não são as mais baratas do mercado, não. O brasileiro está colocando suas contas em dia, mas poupar ainda não faz parte da regra da maioria da população, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Como será que anda a vida financeira dos brasileiros, hein? Esse casal vai se apoiando na renda da aposentadoria. No orçamento da sua casa não está sobrando? De jeito nenhum, está faltando. Não sobra dinheiro para guardar, nem que seja uma reservinha? Mas nem reserva, eu estou procurando alguém que tem reserva. O Matheus, olha como caminha com segurança. Eu estou poupando para qualquer eventualidade, né? Guardo o que dá. E lá vai a Sandra, tentando se equilibrar com um monte de dívidas. Você precisa de pagar um carro para levar uma criança no médico, você precisa pagar um ônibus, você precisa comprar um remédio e acaba que saindo tudo fora do lugar. E para você colocar tudo no lugar de novo, fica complicado. Uma pesquisa do Boa Vista SCPC mostrou que as finanças da população vão melhor que no ano passado. O número de pessoas que respondeu que tem renda familiar suficiente para pagar todas as contas no fim do mês subiu um pouco. Mas quase 80% dos entrevistados ainda consideram que é difícil ou muito difícil pagar todas as contas. O número de brasileiros muito endividados caiu, o poder de compra aumentou e aumentou até o número de brasileiros que está conseguindo poupar. Mas quase 70% ainda vive sem nenhuma reserva. Acaba gastando. E se sobrar também é porque faltou alguma conta, esqueceu de pagar alguma conta. Os dados da pesquisa parecem indicar um comportamento imediatista do brasileiro. Se eu tenho dinheiro, eu gasto. Se eu não tenho, eu adio a compra. Não poupo, mas também não faço dívidas. Para os economistas, isso está diretamente relacionado à instabilidade da economia e à falta de visão do futuro. Eu conversei com o coordenador da pesquisa. Ele explicou que, como não sente segurança para fazer planos de longo prazo, o brasileiro não tem motivação para guardar. A instabilidade financeira, a estabilidade da economia, ela acaba moldando um pouco o comportamento do consumidor. Então, como às vezes passa tempo desempregado, passa tempo sem recursos, às vezes quando tem algum tipo de recurso, ele aproveita aquele momento para fazer aquela compra que ele estava esperando. Mesmo que seja um problema futuro, né, porque você tem uma poupança emergencial, qualquer imprevisto
imprevisto você consegue resolver com ela. A Viviane sabe o que é andar na reserva. Muitas vezes já me salvou o aluguel, já me salvou alguma roupa que eu precisei, um calçado que eu precisei, sempre me salva. Amanhã eu posso precisar. Qualquer R$100 que sobra, R$200 eu coloco na poupança. O índice do Banco Central, que mede a atividade econômica, ficou estável em fevereiro, com variação de 0,09% em relação ao mês anterior. Em janeiro, o índice foi negativo, com queda de 0,65%. No acumulado de 12 meses, o IBC-BR está em alta de 1,32%. Além de servir para acompanhar de perto a atividade econômica, o IBC-BR serve também para auxiliar a autoridade econômica na definição da taxa básica da economia, a taxa Selic, e normalmente é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, divulgado pelo IBGE. Notícias internacionais: o governo americano planeja anunciar hoje novas sanções econômicas contra a Rússia por conta do suposto ataque químico em Douma, na Síria, há 9 dias. Nós vamos para Nova York falar com o nosso correspondente, Fábio Turci, que tem mais informações sobre esse momento tão tenso, né? Fábio, quais são os setores que estão na mira do governo americano? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, essas novas sanções devem atingir empresas que fornecem material para a produção e uso de armas químicas. Ontem, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, vai fazer o anúncio ainda hoje. O governo americano alega que a Rússia, que é aliada da Síria, permitiu que o ditador Bashar al-Assad usasse armas químicas. O porta-voz do Kremlin disse que a Rússia pode reagir para defender seus próprios interesses. No fim de semana, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França bombardearam a Síria. Imagens de satélite mostram os lugares bombardeados antes e logo após os ataques. O governo americano disse que foram 3 os alvos, todos ligados à pesquisa, produção e armazenamento de armas químicas. O ataque foi na madrugada de sábado na Síria, noite de sexta-feira no Brasil. Navios militares posicionados no Mar da Arábia, caças e bombardeiros lançaram mais de 100 mísseis em território sírio. O presidente Donald Trump disse que o ataque foi um sucesso e afirmou: missão cumprida. Já a Síria declarou que o seu moderno sistema de defesa de fabricação russa conseguiu abater a maior parte dos mísseis. O bombardeio foi uma resposta ao suposto ataque químico de uma semana antes na cidade síria de Douma. Dezenas de pessoas teriam morrido pela ação de um agente químico ainda não identificado oficialmente. Os Estados Unidos estão convencidos de que o governo sírio foi o responsável pelo ataque químico. Tanto a Síria quanto a Rússia negam. Dizem que o ataque, na verdade, foi uma encenação para culpar o governo. Ontem, o ditador sírio Bashar al-Assad falou sobre a ação militar encabeçada pelos Estados Unidos. Ele disse a um grupo de parlamentares russos que o lançamento de mísseis sobre a Síria foi um ato de agressão. Dias antes desse suposto ataque químico, o presidente Donald Trump estava indicando que poderia encerrar a participação dos Estados Unidos na guerra da Síria e trazer de volta os militares americanos que estão lá. Mas ontem, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, afirmou que o envolvimento americano no conflito ainda não acabou. O presidente francês, Emmanuel Macron, também disse que convenceu Trump a manter forças americanas na Síria. Já a Casa Branca respondeu que Trump continua querendo que os militares voltem o quanto antes. Sandra. Ok, Fábio. Bom, você falou da posição da França, né? Agora a gente vai saber de outro aliado, o Reino Unido. As forças britânicas participaram do ataque de sexta-feira, como o Fábio falou. O parlamento estava em recesso e, portanto, não foi consultado. Hoje, a primeira-ministra, Theresa May, foi ao plenário explicar a decisão aos parlamentares. Na Síria. Eles voltaram hoje do recesso e não esconderam a insatisfação com o fato de não terem sido consultados antes da decisão de atacar. Até agora, Theresa May tem insistido na justificativa de que os bombardeios foram concentrados e de que não havia alternativa para evitar mais sofrimento humano. E ela repetiu que, por lei, não precisa pedir autorização para aprovar ações militares.
Numa reunião da União Europeia sobre a Síria, o ministro do Exterior britânico saiu em defesa da primeira-ministra. Boris Johnson disse que o ataque foi necessário para mostrar ao mundo que o uso de armas químicas não pode ser tolerado, mas ele reconheceu que os bombardeios não vão mudar os rumos da guerra civil no país. Ainda podemos voltar a ver cenas de sofrimento como essas. Numa entrevista para a rede BBC, a pequena Masa imita o som da bomba que caiu do céu em Duma, dia 7 de abril. A mãe conta que eles estavam escondidos num porão quando começaram a ficar sem ar. Depois de receber atendimento médico, Masa disse que só conseguia sentir o cheiro de sangue. São imagens duras de ver, né, Sandra? Nossa, é demais, Cecília, é de uma violência, são chocantes demais, muito obrigada. Olha, os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas ainda não conseguiram chegar a Duma, que, como a gente viu, foi o local do suposto ataque do governo sírio há 9 dias. A gente vai ao vivo a Zurique falar com a correspondente Bianca Rocher. Bianca, boa tarde para você. Por que eles ainda não começaram essa investigação? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o diretor-geral da OPAC convocou uma reunião hoje em Haia, na Holanda, justamente para atualizar a situação da equipe que foi enviada à Síria. Essa missão vai investigar se de fato houve um ataque químico em Duma e, se isso for confirmado, que tipo de arma foi usada. 9 inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegaram a Damasco no sábado, mas ainda não conseguiram ir ao local exato do ataque, que fica a apenas cerca de 10 quilômetros da capital síria. Segundo a OPAC, oficiais sírios e russos disseram que não poderiam garantir a segurança da equipe e ofereceram levar 22 testemunhas para conversarem com os inspetores lá em Damasco mesmo. A organização quer fazer uma investigação completa e independente e reforçou o pedido para que tenham o acesso liberado o mais rápido possível. O embaixador americano na OPAC disse temer que a Rússia tenha adulterado provas, o que o chanceler russo já negou. Diante de tantas tensões, Sergei Lavrov afirmou que a situação atual é pior do que durante a Guerra Fria, porque, nas palavras dele, não há canais de comunicação, Sandra. Ok, Bianca Rocher, ao vivo de Zurique, muito obrigada. Em São Paulo, uma pesquisa do Hospital das Clínicas mostrou que 4 em cada 10 pessoas têm dor nas costas. Em todo o Brasil, os problemas de coluna são a principal causa de afastamento do trabalho. A reportagem é de Graziela Azevedo. Quem nunca passou minutos, horas, sentado assim ou assim, sem se dar conta de que está detonando a coluna? Isso vai aumentar 4 vezes o peso da cabeça. E isso vai dar dor aqui na cervical, que vai refletir lá na dor lombar também. E atire o primeiro travesseiro quem não costuma dormir assim ou assim, torturando as costas. Está forçando aqui na região do quadril e a coluna também. O pescoço, então, nem se fala. O resultado de posturas erradas, de excesso de peso, de movimentos feitos sem pensar e de toda a atenção jogada na coluna pode ser devastador. As dores nas costas têm sido a principal causa de afastamento do trabalho. 116 mil brasileiros em 2016, segundo o INSS. Principalmente pessoas jovens, abaixo de 45 anos, é a principal causa de afastamento. Imagina a pessoa na fase ativa da vida e de repente está com dor nas costas e não consegue trabalhar. O paciente, que sofreu durante 18 anos com as costas, confirma o quanto a dor atrapalha a vida. Hoje eu tenho dificuldade em segurar caneta, com colher, garfo, com o celular. Seja lá o que for que caiu nas mãos, estou sem sensibilidade.
Quem sente as dores e quem se dedica a tratar delas sabe que não existe mesmo solução mágica. Cuidar dos problemas de coluna exige consciência, atenção nos movimentos do dia a dia e persistência nos exercícios para o tratamento e também para a vida toda. As cirurgias avançaram muito, mas costumam ser indicadas numa minoria de casos específicos. Alongar, fortalecer os músculos, sentar e dormir sem detonar o pescoço e as costas são cuidados recomendados pelos especialistas e por quem já viveu esse desespero. Tem de cuidar mesmo. A saúde é a coisa mais preciosa que nós temos. Está na luta aí. Ainda não vou desistir, não. Morreu aos 88 anos o cineasta italiano Vittorio Taviani. A morte de Vittorio Taviani interrompe uma das duplas mais famosas da história do cinema europeu. As questões sociais e o estilo literário marcaram os mais de 15 filmes realizados com o irmão Paulo. Um dos mais conhecidos, Pai Patrão, recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1977 e consagrou os irmãos Taviani no cinema internacional. A morte de Vittorio foi confirmada ontem pela família. Pesquisadores estão fazendo um estudo na Mata Atlântica para entender o comportamento das onças. A espécie está ameaçada de extinção por causa da caça ilegal e da destruição do seu habitat natural. Veja na reportagem de Daniela Golfieri. Uma onça parda anda tranquilamente pela mata. Esta outra parece bem atenta, mas depois que se sente segura, deita e descansa. São imagens de uma pesquisa inédita feita na maior reserva privada de Mata Atlântica do país. Uma área de 30 mil hectares que fica no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. Nós estamos no interior, no meio do maior corredor de Mata Atlântica do país. As onças que passam por aqui passam também em outras unidades de conservação. 40 câmeras como esta daqui foram instaladas em troncos de árvores da reserva. E foram 2 anos de muito trabalho para observar o comportamento das onças na Mata Atlântica. Foi com a ajuda desses equipamentos que foi possível capturar 2 animais até agora, para fazer o monitoramento por GPS. A primeira captura foi de uma onça parda fêmea. Ela recebeu um colar que envia sinais para localização por satélite e foi solta logo depois. De acordo com os pesquisadores, é o primeiro felino da espécie monitorado desta forma no Brasil. Em pouco mais de um mês, o animal percorreu uma área de 65 quilômetros quadrados. Essa informação também vai nos possibilitar entender se elas se movimentam mais de dia, mais de noite, possivelmente até as presas das quais elas se alimentam com mais frequência. O seu Adenir e a dona Silvana já sabem a responsabilidade deles. Uma onça pintada passou pelo sítio, flagrante registrado por uma das câmeras de segurança deixadas na área. Imagem que hoje é motivo de orgulho para os agricultores. Isso é um privilégio muito grande, né? Justamente no meu sítio, uma coisa que eu sempre gostei, tanto é que eu já estou cogitando a mudança do nome do sítio, né? Para que nome? Recanto da Onça. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.